O neurologista Oliver Sacks escreveu um texto chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, publicado no livro de mesmo nome. Esse texto conta a história de um homem que, ele confundiu sua mulher com um chapéu. É bem autoexplicativo. Isso foi possível porque esse homem tinha uma condição neuronal rara na qual permitia que ele identificasse um olho, uma boca, um nariz, mas ele não conseguia juntar as informações para enxergar um rosto. Ele conseguia ver as partes, mas ele não conseguia enxergar o todo. E como isso faz diferença. No caso dele, ele viu o contorno arredondado da cabeça da esposa e achou que era o seu chapéu e tentou vesti-la. Ele enxergava o mundo fragmentado, ou shattered. E agora você pode estar se perguntando: você fez essa introdução para falar de outros jogos da série Silent Hill, Shattered Memories, ou Memórias Fragmentadas? Antes de mais nada, ao meu ver, o Shattered Memories é um dos melhores jogos da série Silent Hill, empatado com o 2 provavelmente. E o final é bombástico. Então assim, se você quiser jogar ainda sem spoilers, deixa seu like, vai jogar e volta depois. A história desse jogo é uma releitura do Silent Hill 1 e é contada 20 anos depois do lançamento do primeiro jogo dessa série. A história dos dois começa com um acidente de carro, no qual, após acordar, o protagonista, Harry Mason, percebe que sua filha, Cheryl Mason, que estava com ele no carro, não está mais. Assim, se inicia sua busca pela filha sumida. As similaridades com o primeiro, porém, se encerram por aí, a não ser por duas personagens que também aparecem nos dois jogos, a policial Sybil Bennett e a enfermeira Lisa. No jogo original, como em todos os outros da franquia, a cidade está tomada por uma névoa. E isso é uma metáfora para dizer que a mente do personagem está nublada, clouded em inglês, nebulosa. Nesse, porém, a névoa se substitui pela neve e a ferrugem, que também aparece muito característica nos outros jogos, se substitui pelo gelo. Existe no jogo também muitas referências da água, como a parte que você cai no rio estando dentro de um carro e tem que lutar desesperadamente para sair. Ao meu entender, isso reflete que, assim como a mente do personagem principal está confusa, água, gelo e neve são a mesma coisa, apresentadas de 3 formas diferentes. E essa diferença, faz toda a diferença. Uma outra característica muito legal desse jogo é que ele se adapta às suas escolhas. Para exemplificar isso, pega essa tela de entrada Sim, o jogo joga com você. Essa é a promessa inicial do jogo. E eu já vou avisar, ele cumpre essa promessa. Como assim? A jogabilidade se reveza em 2 momentos. Em um deles, você é Harry, andando pela cidade, procurando sua filha. No outro, você está num consultório de um psiquiatra, conversando com ele em consulta. Esse psiquiatra é o Dr. Kaufman, que, aliás, também aparece no primeiro Silent Hill. Enquanto você está no consultório, você vai fazendo uns testes, vai respondendo umas perguntas. E isso tudo serve para ir traçando um perfil da personalidade do protagonista. Ou seja, dependendo das suas respostas, o resultado vai ser um. Por exemplo, se você coloca e demonstra que você faz amizades facilmente, é uma pessoa sociável, a policial Sybil Bennett vai aparecer como uma policial amiguinha, friendly cop. Ela vai ser sociável, ela vai ser amável, vai tentar te ajudar. Diferente se você responder que você é uma pessoa fechada, fria, que não liga muito para as outras pessoas. Nesse caso, ela vai aparecer como uma forma mais durona e autoritária. Isso faz diferença? Diferença? Sim! E eu vou explicar essa diferença depois que eu contar o final do jogo. Aliás, lembrando, tem spoilers aqui, hein? Outra adaptação que o jogo faz às suas escolhas é quanto aos monstros. Vou lembrar aqui que todos os jogos da série Silent Hill, os monstros são, de alguma forma, representações do inconsciente do personagem principal. Ou seja, eles apresentam elementos que remontam ao trauma
do protagonista. Nesse jogo não é diferente. Só existe um monstro nesse Silent Hill. Ele é o Raw Creature, ou seja, criatura crua. Essa criatura no começo do jogo aparece numa forma de uma criança pálida e sombria, meio Gollum assim, sabe? Mas com o rosto encoberto. Ao decorrer do jogo, porém, essa criatura se transforma. E essa transformação depende das suas escolhas. Como assim? Diferente das escolhas que a gente faz no consultório do Dr. Kaufman, que são mais claras, mais diretas, essas aqui são mais sutis e delicadas. Elas têm a ver não com o que você diz, mas com o que você mostra. Por exemplo, se você andando acaba focando muito nas garrafas de bebida que aparecem pelo cenário, pelos copos, por placas, outdoors de bar, coisas assim, a criatura vai tomando uma forma mais ou menos assim, que remete à questão da doença do alcoolismo. Então ela toma uma forma meio adoecida, meio cancerígena. E assim, isso acontece mesmo, tá? Agora eu não estou falando de teoria, isso é um fato da mecânica do jogo. Agora, se você foca nos cartazes de... vamos falar o português claro, de putaria. Se você passa por um bordel ao longo do jogo, você fica muito olhando para os pôsteres, para os cartazes das mulheres ali seminuas, uma coisa mais sensual, os monstros tomam essa forma. Ah, também se você ficar olhando muito, por exemplo, recadinho de porta de banheiro, tá? É verdade isso. E tem lá os telefones para você ligar e você pode ligar ao longo do jogo e é bem bizarro. Ou se você ficar olhando para os seios da policial. Os olhos estão mais aqui em cima, cara. Isso tudo caminha para um monstro nesse formato. Ou o monstro pode tomar uma forma mais ou menos assim, se você presta mais atenção em elementos abstratos. Então, plantas, luzes, sombras. Se você não olha muito para o rosto dos personagens enquanto eles estão falando. Então, se você olha mais de uma maneira mais abstrata, os monstros tomam essa forma mais abstrata também. Ah, outra coisa bem legal desse jogo é que você passa o jogo inteiro sem ter nem sequer uma arma para atacar os monstros. Nem tipo um pedaço de pau para bater no monstro. Você acha isso legal? Sim, bastante legal. Quando os monstros aparecem, sua estratégia é correr. Vaza, maluco. Ou se esconder embaixo de camas ou dentro de armários. Ah, para não dizer não tem nada. Você acha um sinalizador em cada um dos cenários. Enquanto você estiver com o sinalizador aceso, os monstros não vão te atacar. Mas é por um curto espaço de tempo. Isso tudo por quê? Se esses monstros te pegam, o que você pode fazer é tentar empurrá-los para se soltar. Se não dá certo, se você é tomado por muitos, eles te levam ao chão, te derrubam e aí você perde. Nessa hora, eles começam a fazer carinho em você. Oi? É isso mesmo, produção? Cara, os monstros fazem carinho em você. E esse é um elemento muito importante e legal do jogo. Mas vamos avançar que a gente chega lá. Conforme você continua o jogo, perguntando para sua filha, você começa a perceber que alguma coisa está errada. Além de tudo, a casa onde você morava, tem outras pessoas morando lá há anos. Sua filha não está em lugar nenhum. Sua esposa aparece no meio do jogo e de repente ela é muito mais nova do que você lembra. E ela nem se lembra de ter uma filha. E aí as coisas vão ficando bastante confusas e fragmentadas. Bem ao estilo do Dr. Sachs. Cada vez que parece que você vai conseguir uma resposta que vai começar a fazer sentido a história, BOOM! Tudo congela e aparecem os monstros. A girl. The car went into the river. She drowned. Another crash? This is a different girl? You must have seen the bridge. We went right off the side. Harry, the bridge has been closed since the storm started. You swam. You could have died of hypothermia. We need to talk. When I was at the station, I pulled the file on Harry Mason. E aí, você tem que fugir, e nesse processo você perde toda a informação que você quase conseguiu.
Uma coisa meio Caverna do Dragão, saca? E isso nos dá a impressão de que o mundo não quer que você descubra o que está acontecendo. E não quer mesmo. Não à toa, os monstros não querem te machucar. Eles querem fazer carinho, te pegar, te capturar e impedir que você progrida. Do ponto de vista dos monstros, é uma atitude de carinho. Maluco, que jogo! E entre as consultas com o Dr. Kaufman e a exploração do mundo, as coisas começam a fazer sentido. Você parece começar a encontrar alguma resposta. E descobre então que sua filha provavelmente está em um lugar chamado Lighthouse, o farol. Bora pra lá! Pega um barco, porque esse lugar fica numa ilha. E aí nesse barco aparece a esposa, rola uma ceninha romântica, meio femme mequetrefe, considerando os gráficos da época. No fim, a gente acorda e BUM! Tudo congelado de novo. Corre, foge, monstros, gelo, água. Aí você nada e se afoga. BUM! Eu vou deixar você ver essa cena. Eu vou deixar você ver essa cena. That's stopping me. I'm not here to stop you. I didn't have to fish you out of the water, did I? Stop talking. You can't talk me out of this. I'm not here to stop you. I pulled your file at the station. I told you that, right? If you're telling the truth, this doesn't make sense. But I think you are telling the truth. I believe you think you're Harry Mason. Hell, I believe you are Harry Mason. But Harry Mason was killed in a car crash 18 years ago. You want answers? I guess they're waiting in there. That's the lighthouse? Nothing's quite what you expect, is it? This is going nowhere. I'm spelling it out, but you're not listening. Your troubled school days? How you're conflicted about marriage? Your denial of death? The unfounded guilt? Abnormal sexuality? 18 years of denial. A whole universe of fantasy in that thick skull of yours. A skull teeming with agents of repression. Blind children clutching photos in the dark. Pale freaks goggle-eyed from watching home movies on loop. The term is complicated grief. But it's simple, isn't it? A young girl. Her parents don't get along. She blames herself, as all children do. And daddy dies. What's a girl to do? Deny that daddy died. Deny who daddy was. What 7-year-old actually knows who their parents are anyway? So she obsesses and obsesses over this fantasy dad propping up her make-believe with scraps of a happy life that never was, scraps of a father who never existed. Wake up! Your dad wasn't a hero. Wasn't a knight in shining armor. He was a human being. You never knew him, and you never will. The dad walking around in your head isn't even a ghost. He never existed. A Frankenstein's monster, a child's fantasy. But you're alive. Your mother is alive. She's not the monster you make her out to be. You need to live your life, Cyril. You've been with me for so long. I always will be. Sim, cara. O tempo todo você não passou de uma história fantasiosa na cabeça da Cheryl. Pum! O que aconteceu foi, no acidente de carro, que a gente mostrou lá no começo, Harry Mason morreu, deixando então uma filha, a Cheryl, e sua esposa para trás.
Porém, Cheryl era muito apegada ao seu pai e ela não supera essa morte, vivendo uma vida de sofrimento e trauma por conta dessa perda. E isso aparece implicitamente por todos os cenários que a gente passou ao longo do jogo, sem que o jogo nos conte que era da Cheryl que ele estava falando. Por exemplo, a gente passa por uma escola e aparece a história de uma adolescente que tinha tido um caso com um dos professores. É a Cheryl. A gente também passa por um shopping, onde a gente vê a história de um policial que foi esfaqueado, trabalhando lá, um segurança, que foi esfaqueado enquanto trabalhava. E conta a história de algumas crianças que iam lá fazer pequenos roubos. E de novo, a gente está falando da Cheryl, só que a gente não sabe ainda. Cara, ela ficou doidona. Ou, quando você vai até a casa, por que eles não moram lá? Porque com a morte do pai, a família perde renda. E aí eles são obrigados a se mudar. Ele mesmo diz que aquela região onde eles moram não é uma região boa da cidade. O jogo vai aos poucos nos dando elementos para entender o que estava acontecendo, sem que isso ficasse explícito. Ele apresenta fragmentos, mas ele só junta a imagem no final. Ele só nos dá a imagem completa da situação ao término do jogo. E esse processo de juntar as informações fragmentadas e formar esse cenário final é o processo terapêutico pelo qual passa Cheryl. Portanto, ao fim do jogo, conforme então é apresentado esse cenário completo, ela recebe alta do tratamento. Antes disso, tudo estava fragmentado, espalhado. Não à toa, nós mesmos éramos colocados numa situação de nos confundirmos de quem éramos nós. Né? A gente acha que é o Harry, mas em um dado momento a gente não é o Harry, é a Cheryl. Essa fragmentação traz essa confusão de quem é quem na história. O Dr. Sachs nos conta também que a falta de capacidade de integrar as imagens externas a si afeta a nossa capacidade de integrar as imagens de nós mesmos. Então, a própria imagem de si. O seu paciente, em um dado momento, quando é pedido para calçar um tênis, um sapato, ele fica em dúvida do que ali é o sapato e o que é o pé dele. Ele não consegue distinguir o sapato do pé. O que é o pé? O que é o sapato? Da mesma forma, Cheryl nos provoca a nos confundirmos ao longo do jogo. Quem é o narrador da história? Quem é a vítima? Ela é ela? Ou ela é o pai de quem ela sente falta? E essa provocação se torna tão intensa e imersiva no jogo que, quando é revelado no final, provoca um real choque. Eu, pelo menos, fiquei em choque. Faz mais ou menos 10 anos que eu terminei esse jogo pela primeira vez e eu ainda lembro a sensação de perplexidade quando eu cheguei a essa cena que eu mostrei para vocês do consultório do Dr. Kaufman. Algo que podemos pensar nesse jogo também é sobre a função paterna. Em linhas gerais, para a psicanálise, pouco tempo depois que o bebê nasce, ele percebe que ele e a mãe são seres separados. E esse outro ser que é separado de mim provém tudo que é de bom. Comida, carinho, afeto, proteção. É tipo uma mãe. Mães são maravilhosas, todos sabemos disso. Então, obviamente, ela se torna o primeiro objeto de amor dessa criança. Porém, com o passar do tempo, ele percebe que essa divindade perfeita também ama uma outra pessoa, que é o pai. E aqui um parênteses, eu estou falando de função, não são papéis delimitados. Então não importa se é 2 pais ou 2 mães, e não importa se são pais biológicos ou pais adotivos. É função, tem que cumprir. Não significa prejuízo algum. Pensa assim, cabeça de bebê. Se esse ser divino É a mãe. ama esse outro ser, Que é o pai. cara, esse pai também deve ser foda. Daí vem aquela velha história, sabe? Da criancinha na escola falando: Ah, meu pai é o maior pai do mundo. Ah, meu pai é o mais forte. Ah, meu pai venceria o Superman na porrada. sabe essas coisas de criança? E assim, resumo do resumo do resumo do resumo resumido, tá? Nesse momento da história da Cheryl, esse pai vai embora. A gente tem cenas do começo do jogo que mostra o quão apaixonada ela era por esse pai. E detalhe, ela estava no carro durante o acidente. Tudo isso faz com que ela se fixe nesse momento de sua história. E essa fixação
é responsável por todo aquele desencadear de situações como as que eu citei acima. A relação com as figuras de autoridade, a relação com as figuras paternas, né, o professor, o policial. E também está representada na relação da Cheryl com sua mãe. Lembra que eu falei que importavam as escolhas que a gente fazia no consultório do Dr. Kaufman? Importava por quê? Pois bem, dependendo do que você respondia, depois a gente ia descobrir no final do jogo que esse pai idealizado não existia. Na verdade, esse pai nunca foi perfeito. Era apenas na cabeça infantilizada da Cheryl. E aí, dependendo das suas respostas, a gente descobre que ele poderia, por exemplo, ser um mulherengo. Ou ele aparece como alguém extremamente negligente com a filha, deixando ela se machucar em algumas situações ali sem estar nem aí para aquilo. Ou ainda ele pode aparecer como alguém completamente submisso à esposa, desprovido de qualquer voz de autoridade. E isso a gente decide ao longo do jogo, sem perceber que está fazendo essas escolhas. Sim, o jogo joga com você. Ele avisou, lembra? Cara, que obra de arte. Recomendo muito esse jogo. Além de tudo que eu trouxe aqui, ele ainda tem uma narrativa ótima, ele é extremamente imersivo, os cenários, as músicas, a ambientação ali é muito convidativa, além de ser uma releitura do jogo original. Que, aliás, o jogo original ele tem vários finais, e um dos finais também pensa a possibilidade de que Harry tenha morrido no acidente de carro. Mostra ele deitado ali no carro, com a cabeça com sangue, enquanto o jogo vai terminando. Como se tudo o que tivesse acontecido não passasse dos devaneios de um cérebro morrendo. Esse do original. Enfim, é isso aí, espero que tenham gostado. Silent Hill, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra mim. Nos vemos na próxima. Obrigado, gente.